A semana focada agora na troca, né, ou reforma ministerial, que pode começar com o lugar de Nízia Trindade sendo assumido por Alexandre Padilha, novo ministro da Saúde. Teremos, será que ainda nessa semana antes do Carnaval, JP? Ô, Carlinha, você tá tão otimista, hein, para uma semana pré-Carnaval, que isso? A semana longa, vai ser bem longa, muita coisa vai Pois é. acontecer. Muita coisa vai acontecer, a gente tem o Congresso, inclusive, movimentando bastante, né, o noticiário, com a expectativa de votação a respeito de emendas parlamentares, tem uma reunião no Supremo para discutir exatamente esse tema, e a principal movimentação do noticiário é do presidente Lula, aumentando as expectativas sobre essa reforma ministerial. Na semana passada a gente teve esse anúncio de que Nízia Trindade pode deixar, de fato, o Ministério da Saúde para que Alexandre Padilha assuma essa pasta, e essa mudança vem pela insatisfação do presidente Lula com programas lançados no terceiro mandato. O Mais Especialistas, que foi apontado como uma das bandeiras do governo, ainda não decolou, e o presidente cobrou muito da Nízia Trindade, inclusive, ao longo dos últimos meses, que ela lançasse um programa que tivesse a cara dela. Ela também teria tido uma atuação definida por auxiliares como tímida na relação com as prefeituras. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que a saúde tem um potencial político que precisa ser aproveitado. São diversos projetos e programas em curso e um orçamento de mais de 230 bilhões, além da presença em todos os municípios do Brasil. Em um evento que celebrou os 45 anos do PT, o presidente Lula, sem citar nomes, mandou um recado. Vamos ouvi-lo. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. Bom, com a possível saída de Alexandre Padilha das relações institucionais, 4 nomes estão sendo avaliados para o lugar dele. Isnaldo Bulhões, do MDB, Antônio Brito, do PSD, para quem não lembra, aquele que também era candidato à presidência da Câmara, Silvio Costa Filho, do Republicanos, que hoje é ministro de Portos e Aeroportos, e também o senador Jacques Wagner, que é o líder hoje do governo no Senado. No entanto, nesse mesmo evento do PT, Lula já deu sinais de que Gleisi Hoffmann será, sim, ministra. E essa troca também passa ali pelas relações institucionais do governo. Ela é presidente do partido, mas deve ficar com a Secretaria-Geral. Por que eu falo que passa também pelas relações institucionais? Porque é um ministério que fica no quintal do Palácio do Planalto, ou seja, fica ali no terceiro andar, bem próximo ao gabinete presidencial. Vamos ouvir a segunda parte do presidente Lula. Graças a Deus, o partido compreendeu a necessidade de eleger. Porque se não fosse você, a gente teria um homem capaz de aguentar a barra que você aguentou defendendo o PT. Bom, Lula tem externado 2 grandes preocupações aos ministros: a queda na popularidade depois da disparada nos preços dos alimentos e o orçamento desse ano, que ainda não foi aprovado pelo Congresso. Sem a previsão de gastos e receitas, o governo não pode investir. Isso, obviamente, já provocou impasses. O Tesouro cortou as linhas de crédito do Plano Safra na semana passada. Isso prejudica produtores, justamente em meio ao plantio. E diante desse desgaste, o jeito foi editar uma medida provisória garantindo o quê? 4 bilhões de reais para esse programa dentro do limite do arcabouço fiscal. Ou seja, muitas preocupações para essa semana, que é uma semana teoricamente mais tranquila com a chegada do Carnaval. Então, queria perguntar com relação ao Congresso Nacional. Sim. Um dia só de trabalho? Vai ser só na quarta-feira mesmo? Qual é a previsão? Nenhum dia, para mudar em relação a outras semanas. Isso. A questão é a seguinte, minha gente. A gente tem previsão amanhã de que esse assunto que eu falei, né, relacionado às emendas, que ele entre na pauta da Câmara, mas até agora não está na pauta oficial. A pauta oficial traz votações apenas na quarta-feira, e é aquele esquema que o Hugo Mota já tinha definido, né? Os parlamentares têm que estar aqui na quarta-feira para não terem o ponto cortado. No Senado tem votação nessa semana, previsão de terça, quarta e quinta. E no Supremo Tribunal Federal a gente tem uma reunião na quinta-feira com o ministro Flávio Dino, exatamente para discutir esse assunto das emendas. E é uma reunião presencial, ou seja, expectativa de movimentação sim aqui na capital do país antes do Carnaval. Até a quinta, né? Isso Deixando bem vingou. claro, sexta esquece. A sexta não tem mais nada, né? Sexta-feira o pessoal já foi. Já. Isso vingou, JP? Isso aí é o novo regime. Enfim, o calendário da Câmara é esse. Agora, a única possibilidade de você... Eu falei Câmara, mas você sabe que é aceito também, né? É feio falar Câmara dos Deputados, mas a origem das palavras é a mesma, né? Um lugar
um local fechado. A origem é a antiga câmera das máquinas fotográficas. O JP, a única possibilidade de eu ter o ponto cortado como deputado é não ir trabalhar das 4 da tarde às 10 da noite de quarta-feira? Eu posso nunca aparecer aí numa quinta, numa terça, jamais teria o ponto cortado, é isso? Megali, a questão é a seguinte, o que dizem nos bastidores, tá? E por que eu tô falando isso? Porque tem todo um registro de ponto, quando o parlamentar entra ali na casa, ele tem que botar o dedinho, o número dele, para de fato marcar presença. O que dizem nos bastidores? Que o parlamentar ele tem que marcar presença na terça e na quinta-feira, mas ele só é obrigado a comparecer ao plenário na quarta, entre 4 e 10 horas da noite. Antes disso, ele pode votar pelo Infoleg, que é aquele aplicativo que a gente falou há algumas semanas atrás. É um aplicativo que os parlamentares também entram com a senha e participam de maneira remota das votações. Mas, pelo que dizem nos bastidores, eles têm que estar na Câmara exatamente para marcar essa presença. Tem que marcar lá com o dedinho, colocar a biometria direitinho para dizer que estão presentes aqui em Brasília. Mas no plenário, obrigatoriamente, só na quarta-feira à noite. Muito bem. E para quem ficou confuso, o português lusófono, ele só possui a palavra Câmara, que vale para aquilo usado para tirar foto e para um local fechado onde debatem-se ideias. Nós, aqui no Brasil, por influência do inglês, passamos a usar câmera para aquela máquina que tira fotos, mas você pode chamar de câmera, você pode chamar os dois pelos dois nomes. Mas o normal aqui no Brasil é você usar câmara para os deputados e câmera para a fotografia. Só reforçando aqui, Infoleg é o aplicativo que o JP nos deu a dica aqui para você acompanhar toda a movimentação no Congresso Nacional. Movimentação legislativa. A gente pode usar também. Ter agendas e tudo mais. Infoleg.